Hello there, kids! Vamos começar nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será idioms. Nuno, o que são idioms? Vamos com calma, meus jovens. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita em inglês, eu vou mostrar para vocês algumas expressões que nós que moramos aqui na Bahia, especialmente em Salvador, utilizamos. E com certeza vocês já ouviram alguém falar ou com certeza falam, tá? Vamos lá então ver alguma dessas expressões. Na cocó, farinha pouca, meu pirão primeiro, bater um baba, boca de me dê, lá ele, o cacau caiu. Com certeza vocês já ouviram alguma dessas expressões, não é verdade? Então, gente, essas expressões nós podemos dizer que elas são idioms, ou expressões idiomáticas, tá? Por quê? Essas expressões são bem características das pessoas que moram aqui na Bahia, em Salvador, e que, se forem faladas para pessoas que não moram nessa região, para pessoas do sul, do sudeste do país, até mesmo do norte do país ou algumas partes do nordeste, elas não vão entender, porque elas são típicas da nossa cultura baiana, tá? A nossa cultura soteropolitana. E mais ainda, se a gente for falar essas expressões para pessoas que não moram no Brasil, não vai ter um equivalente, elas não podem ser traduzidas, não tem um significado parecido no idioma estrangeiro, especialmente no inglês, tá bom? Então, isso é que são expressões idiomáticas, os idioms, tá bom? Então, aqui, ó, frase ou expressão característica de um determinado grupo, povo ou grupo social, cuja tradução é difícil ou impossível em outros idiomas. Então, esse é o conceito de expressões idiomáticas ou idioms, tá bom? Eu selecionei 3 dessas frases, dessas expressões, para que a gente possa ver um pouco o significado. Em português mesmo, tá? A primeira que eu selecionei aqui para vocês é essa, na cocó. O que é que significa na cocó? Com certeza vocês sabem o significado. Agora vocês sabem como essa expressão surgiu? Ela surgiu a partir desse bicho aqui, ó, o crocodilo. Mas Nuno, o que é que tem a ver crocodilo com essa expressão na cocó? Geralmente, quando a gente fala que a pessoa está na cocó, é que ela é uma pessoa que está sempre na falsidade com a gente. A gente tem que ter cuidado com ela porque ela é uma pessoa falsa. Por quê? Observem aqui no olho perto do olho do crocodilo, um pouquinho úmido, está molhado, como se fosse uma lágrima. Na verdade, é uma lágrima. É conhecido que os crocodilos, quando comem, eles aparentemente choram, mas não é chorar como a gente chora não, tá? Na verdade, esse choro que a gente diz que os crocodilos têm é porque no momento que ele come, a comida faz uma pressão no céu da boca desses animais e pressiona a glândula que produz saliva, que lubrifica o olho do bicho. E quando essa glândula é pressionada, desce um líquido do olho como se fosse uma lágrima. Só que é óbvio que ele não está chorando porque ele não tem emoção. E é por isso que as pessoas falam, são lágrimas de crocodilo. É quando a pessoa está fingindo, está sentindo alguma coisa, está triste, mas na verdade ela não está. É apenas puro fingimento. Então é daí que surge essa expressão na cocó, uma pessoa falsa, que finge sentimentos, que parece ser o que não é. Então é por isso que essa expressão surgiu, tá? Observe como é complicado. E por que na cocó? É como se fosse uma abreviação de crocodilo. Crocodilo, cocó, crocodilagem, falsidade. Tá legal? Uma outra expressão que eu selecionei para vocês aqui também. O cacau caiu. Essa aqui também com certeza todo mundo conhece. Quando começa a chover, o pessoal fala, o cacau caiu. Agora, por que essa expressão, o cacau caiu? O cacau, gente, é essa fruta aqui que vocês conhecem, cujas sementes são utilizadas para fazer chocolate e por aí vai. Tá? O que acontece, gente? Observem que o cacau é preso ao caule, ao galho da árvore, do cacaueiro, esse talo aqui, só que ele é bastante espesso, ele é bastante grosso. E é muito difícil um cacau desse cair sozinho da árvore. Geralmente, para você colher o cacau, você tem que ir com o facão, cortar esse talo aqui para poder colher o fruto.
E essa expressão que é utilizada quando chove muito forte, o cacau caiu, é exatamente nesse sentido. Ou seja, de que para que o cacau caia da árvore é preciso uma chuva muito, muito forte para poder ter força para derrubar o cacau da árvore. Daí a expressão, o cacau caiu. Vamos ver uma outra expressão. Bater o baba. Essa daqui, a galera do futebol tá ligada, né? Por que bater o baba? Essa tem uma origem um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de ser rastreada. Por quê? Há várias histórias. Uma delas é que, antigamente, as bolas eram feitas de couro de animal realmente, desse modelo aqui que todo mundo que joga bola já conhece, né? Quando chove ela fica molhada, pesada, e quando bate na perna da gente, nas costas da gente, acaba doendo bastante. E conta a lenda que quando essa bola ficava muito pesada, muito molhada, ela começava a sair uma baba, que era a cola, que esses gomos eram colados na bola, e a bola ficava bisguenta, como se fosse uma baba realmente. Então daí surgiu essa expressão, bater o baba, referente a essa baba que escorria da bola quando você jogava num campo muito molhado. Tá? Essa é uma das possíveis origens desse nome. Em outros lugares do Brasil, não é utilizada essa expressão bater o baba. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente eles falam que vão bater uma pelada. Por que pelada? Porque geralmente esses campos de bairro são campos sem grama. São pelados, não tem grama. E aí surgiu a expressão pegar uma pelada. Ou seja, aqui no Bahia, nós falamos bater o baba, São Paulo e Rio de Janeiro se fala pegar uma pelada, bater uma pelada e por aí vai, tá? Então observe que até aqui mesmo no Brasil existem diferenças nessas expressões idiomáticas, tá? E em inglês, como é que funciona? Nós temos expressões? Temos, claro que temos. E agora que a gente vai ver. Em inglês, como é que funciona? A gente vai ver agora, tá? Eu vou colocar esses slides agora da seguinte forma. Esse primeiro slide que já vai aparecer aqui é a expressão idiomática em inglês. E do lado, nesse lado aqui, que eu estou marcando, no lado direito da tela, vai ser uma aplicação prática dessa expressão idiomática. Em inglês nós temos a seguinte expressão, a piece of cake, que na tradução literal significa um pedaço de bolo. Mas vamos ver como é que nós utilizamos essa expressão numa frase em inglês. The test was a piece of cake. I got an A+. Mais uma vez. The test was a piece of cake. I got an A+. O teste foi mamão com açúcar. Eu tirei um A+. A mais, galera, é equivalente à nota 10, tá? Geralmente as notas lá nos Estados Unidos, Europa, são dadas nesse formato, com letras A sendo a nota mais alta e F é a pior nota, que equivale a um 0, tá? Observe que a tradução literal disso aqui é um pedaço de bolo, a piece of cake. Mas quando nós utilizamos aqui numa frase, nós temos que trazer esse significado para a nossa cultura. E aqui nós falamos, o teste foi mamão com açúcar. Ou seja, foi uma coisa muito fácil. A piece of cake significa algo muito fácil, tá? Por isso que eu falo com vocês sempre, quando estiverem estudando inglês, não se preocupem com tradução, se preocupem com o que você está entendendo ali no significado na hora. Porque se você for traduzir, não vai ter muito sentido quando você quiser entender a frase ou o que está escrito, tá bom? Então, one more time, the test was a piece of cake. O teste foi mamão com açúcar. Ou seja, eu tenho aqui em português uma expressão equivalente a essa daqui. Não é a tradução igual, mas dá a ideia do que a pessoa quer falar, tá bom? Por isso que lá no comecinho da aula eu falei, a tradução é muito difícil ou até impossível em outro idioma, tá bom? Vamos ver uma outra expressão idiomática em inglês. When pigs fly. Quando os porcos voarem. Todo mundo sabe, obviamente, que porco não voa. Então, quando você utiliza essa expressão em inglês, você está se referindo a algo impossível de acontecer. Impossível ou muito, 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 muito difícil. Vamos ver um exemplo. Esporte Clube Vitória
will be champion when pigs fly. Esporte Clube Vitória will be champion when pigs fly. O Esporte Clube Vitória será campeão no dia de São Nunca. Tá vendo aí que eu falei que não tem uma tradução equivalente em outro idioma? When pigs fly significa uma coisa muito difícil de acontecer. Então aqui, ao invés de utilizar essa mesma tradução, nós temos o equivalente em português que seria no dia de São Nunca. É quando algo que vai acontecer, que nunca vai acontecer, ou que vai ser muito, muito difícil acontecer. Tá bom? Desculpa aí a torcida do Vitória, é um time bom, não faz mal a ninguém, mas essa é a verdade. Brincadeira, gente. Vamos para a próxima. Costs an arm and leg. Costs an arm and leg. Custa um braço e uma perna. Aqui tem um cara numa loja e aqui tem uma perna e um braço. Ah, professor, mas o que significa isso? Você vai cortar sua perna, vai cortar seu braço? Claro que não. Vamos ver a aplicação prática dessa frase aqui. The new PlayStation 5 costs an arm and a leg. The new PlayStation 5 costs an arm and a leg. O novo PlayStation 5 custa os olhos da cara. Ou seja, é uma coisa muito, muito cara. Quando você utiliza em inglês essa expressão costs an arm and a leg, significa que algo é muito caro, que custa os olhos da cara, como nós falamos aqui em português. Alright? Próxima expressão. Speak of the devil. Essa é bem parecida com a expressão que a gente tem aqui em português, tá? Falando do diabo. Speak of the devil. Falando do diabo. Vamos ver uma aplicação prática. Speak of the devil, she has just arrived. Speak of the devil, she has just arrived. Falando do diabo, ela acabou de chegar. Ou seja, é quando você está falando de alguma pessoa, essa pessoa chega. Tá? Ou tem uma outra expressão que a gente utiliza também aqui no Brasil, aqui na Bahia principalmente, é não morre mais. Tá falando de você agora. Algo parecido, tá bom? Próxima. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Deixar o gato sair do saco, da sacola. Como assim? Aplicação prática para ficar melhor. She won't let the cat out of the bag. I trust her. She won't let the cat out of the bag. I trust her. Ela não vai contar o segredo. Ela não vai revelar o segredo. Eu confio nela. Let the cat out of the bag significa revelar algo, revelar um segredo. Tá? Então, nesse caso, quando alguém deixa o gato sair do saco, significa revelar o segredo. Tá? Aqui em português nós temos uma outra expressão que é dar com a língua nos dentes. Aí poderia ser algo do tipo, ela não vai dar com a língua nos dentes. Eu confio nela. Tá? Por exemplo, judge a book by its cover. Esse também nós temos um equivalente aqui em português, tá? Julgar o livro pela capa. Com certeza vocês já ouviram essa expressão, já utilizaram e sabem o que significa. You can't judge a book by its cover, but you can judge a person by their attitudes. One more time. You can't judge a book by its cover, but you can judge a person by their attitudes. Você não pode julgar um livro pela capa, mas você pode julgar uma pessoa por suas atitudes. Observe aqui a imagem. Tem dois homens na imagem, apertando a mão, é um sinal de aparente amizade, só que um deles está com a faca escondida. Ou seja, essa pessoa aqui não está sendo leal, não está sendo sincera com esse cara aqui. Tá bom? Então, essa expressão to judge a book by its cover é essa. Nunca julgue ninguém só pelas aparências, tá? Se preocupe com o que essa pessoa tem por dentro, as qualidades que ela tem, não pela aparência dela. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, tá?
Nunca julgar as pessoas pela aparência. Vamos para a próxima. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Essa também nós temos o equivalente aqui em português. Qual que é? Matar dois pássaros com uma pedra. Tá? Essa é uma expressão bem conhecida. Vamos ver aqui um exemplo. Ou também tem uma outra tradução, uma outra equivalência seria matar um coelho com uma cajadada só. Matar dois coelhos com uma cajadada só. Tá? Exemplo. Nuno learned English while playing video games. He was killing two birds with one stone. Mais uma vez. Nuno learned English while playing video games. He was killing two birds with one stone. Nuno aprendeu inglês enquanto jogava videogames. Ele estava matando dois coelhos com uma cajadada. Ou seja, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava me divertindo, jogando videogame, mas também estava aprendendo inglês. E isso não é mentira não, tá? É verdade. Os videogames foram bastante importantes para que eu aprendesse inglês. Videogames, músicas e por aí vai. É uma boa inspiração para vocês também tentarem aprender o inglês, que não é difícil como vocês pensam que é. Tá bom? Próximo. The last straw. The last straw. Essa expressão em português seria algo como se fosse a última gota. Quando alguém enche o seu saco e você chega um momento que fala, poxa, não suporto mais, essa é a última gota. Você não vai fazer mais isso comigo, tá? Aí você vai me perguntar, tá, Nuno, legal, a última gota, só que você colocou uma foto de um camelo carregando um monte de palha. Por que isso? Porque essa é a expressão em inglês, tá? The last straw significaria, ao pé da letra, a última palha. Porque tem um ditado cuja origem é muito clara, que é The last straw that broke the camel's back. Seria a última palha que quebrou as costas do camelo. Imagine a situação. Observe que esse camelo que está carregando muito peso, essas palhas aqui, se você vai colocando mais coisas em cima dele, vai ficando cada vez mais pesado. Até que chega um momento que você coloca só mais um pouquinho de peso e esse camelo não vai aguentar mais carregar esse peso todo. E é mais ou menos essa situação em português, a última gota. Você tolera uma situação até um determinado ponto. Quando acontece mais uma coisinha, por menor que seja, você perde sua paciência e não quer mais saber daquilo. Então esse é o equivalente em português dessa expressão, tá? The last straw, a última gota, a gota d'água. Vamos ver uma prática, um exemplo prático aqui. He bullies me every day, but this is the last straw. Ele pratica bullying comigo todo dia, mas essa é a última gota. Essa é a gota d'água. A partir desse momento, eu não vou mais tolerar sofrer bullying desse cara. Aí vocês reconhecem, é o Chris, né? Provavelmente não, com certeza, está sofrendo bullying do Caruso. E a partir desse momento ele fala, não, a partir de hoje chega, não vou tolerar mais isso, tá? The last straw, a gota d'água, a última gota, tá bom? Essa daqui é bem curiosa, essa expressão, cold shoulder. Give someone the cold shoulder. Observe que ele está com essa cara de deboche, de desprezo, e aqui no ombro dele tem gelo, está frio, está congelado. Cold shoulder, ao pé da letra, significa ombro congelado. Por que isso? Quando uma pessoa precisa de um apoio, a gente fala assim, poxa, se você quiser conversar, eu tenho aqui um ombro, um amigo para você conversar, etc e tal, porque geralmente você abraça a pessoa e a pessoa coloca a cabeça no seu ombro em sinal de conforto, de acolhimento, de apoio, tá? Quando você fala que a pessoa está dando cold shoulder, o ombro gelado para alguém, é que significa que você está ignorando essa pessoa. Você está desprezando essa pessoa. Ou seja, está tendo atitude de indiferença para com essa pessoa. Vamos ver um exemplo prático aqui agora. He lied to her, so she's giving him the cold shoulder. One more time. He lied to her, so
She's giving him the cold shoulder. Ele mentiu para ela. Então, ela está ignorando ele, está desprezando ele. O cara vacilou, mentiu para a mina e ela está dando o cold shoulder. Ela está ignorando ele, tá? Essa é a impressão. Vamos para a última. Kick the bucket. Essa é bem engraçada. Kick the bucket. Chutar o balde. Pela imagem, o que, é que vocês imaginam que essa expressão significa? Quando a pessoa morre. Kick the bucket. Aqui na Bahia tem uma expressão que eu não sei nem se é mais usada, que é esticar as canelas, bater a caçuleta, empacotar e por aí vai, tá? Então, kick the bucket é quando a pessoa morre. Vamos ver um exemplo. Unfortunately, Bart kicked the bucket. Unfortunately, Bart kicked the bucket. Infelizmente, Bart morreu. Então, galera, essas são as expressões idiomáticas, tá? Essas são algumas mais utilizadas em inglês, tá? Existem várias outras que a gente vai ver com o tempo, tá? E, mais uma vez, eu peço a vocês, não se preocupem com tradução, tentem entender o significado da frase sem traduzir, porque como vocês viram, muitas dessas expressões não tem como você traduzir, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar estranho, não vai ter significado nenhum, tá? Assim como nossas expressões idiomáticas não podem ser traduzidas para o inglês ou para outro idioma, muitas das expressões também de fora não podem ser traduzidas para português para que a gente entenda, tá? Então, esse com o tempo vocês vão pegar prática e vai ficar mais fácil que vocês observem os significados de cada uma delas. Tá bom, galerinha? Ah, tem mais um aqui, ó. Break a leg. Break a leg. Quebre a perna. Por incrível que pareça, quando você fala para alguém quebrar a perna em inglês, break a leg, é que você está desejando sorte para essa pessoa. Mas como assim, Nuno? Gente, essa expressão tem origem curiosa. Ela é muito comum para a galera que trabalha em teatro, dança e por aí vai, tá? Antes da pessoa entrar no teatro para um espetáculo, os colegas falam break a leg, quebre a perna, desejando sorte, um espetáculo bacana. Como que essa expressão surgiu? Algumas histórias que dizem que essa expressão surgiu muito tempo atrás, quando espetáculos de teatro eram realizados e as pessoas gostavam muito do espetáculo, ao invés de bater palma, elas batiam o pé no chão para demonstrar que elas estavam felizes com o espetáculo que elas tinham assistido. Outras histórias dizem que geralmente era utilizada naquele gesto que os atores e atrizes fazem quando o espetáculo termina, que eles abaixam a cabeça em sinal de reverência, em sinal de respeito ao público. Então, de tanto receber aplausos, eles se abaixavam para poder agradecer que a perna iria quebrar. Então, por mais estranho que pareça, break a leg é uma expressão que está desejando sorte para a pessoa, tá? Vamos ver agora uma explicação prática para essa expressão. Jane, break a leg on your job interview. I'm rooting for you. Jane, break a leg on your job interview. I'm rooting for you. Jane, boa sorte na sua entrevista de emprego. I'm rooting for you. Observe que eu não vou falar para a pessoa em português, fulano, quebre a perna na sua entrevista de emprego, porque obviamente não vai parecer que estou desejando sorte à pessoa, tá? Vai parecer que estou desejando mal à pessoa. Mas em inglês, todo mundo sabe que isso significa boa sorte. Então, seria mais ou menos isso. Jane, o significado. Jane, boa sorte na sua entrevista de emprego. Eu estou torcendo por você. I'm rooting for you. Ok, guys? That's all for today. See you soon. Bye bye.